quer trabalho, ou mesmo outra atividade, muito raro. E nessa época, o que estava acontecendo no clima político do Brasil, né? Havia toda uma movimentação com relação à resistência à ditadura, tá certo? Uma série de movimentos se organizando, e não só em relação à ditadura, mas várias minorias sociais estavam se organizando também. E aí começamos a questionar a legislação, que não tinha nenhuma, e começamos a ter uma atuação bastante grande. Entramos em contato com a TV Globo, a gente queria acompanhar de perto como que ela ia abraçar essa campanha, queríamos acompanhar os filmes, para que não fossem os filmes apelativos, para, né, passar uma outra visão para eles, porque até aquele momento a única coisa que se falava de pessoa com deficiência era o pessoal assim, da ACD, o pessoal da APAI. A APAI de São Paulo foi fundada em 1960 na PUC de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nas Perdizes. Eu não tinha noção de que havia um movimento nesse sentido, mas um dia, lendo o jornal A Gazeta, eu vi lá, convocam-se pais de crianças retardadas mentais, que é assim que se dizia, para irem à PUC de São Paulo, a Monte Alegre, tal hora, assim, tal dia, para reunir-se com outros pais e formar uma associação como existe no Rio de Janeiro. E aí, conversa vai, conversa vem, começamos a fazer reuniões e com isso surgiu a ideia, então, de formarmos a APAI, que logo tivemos muito apoio da própria PUC, né, da Sociedade da Clínica Psicológica que havia ali. Clube de Amigos das Pessoas com Deficiência da ABBR. E esse foi um trabalho bastante interessante e me deu a oportunidade de, primeiro, fazer alguma coisa, além de estar ali só fazendo o processo de reabilitação, de conhecer muito mais pessoas e conhecer principalmente aqueles que já estavam com deficiência há mais tempo e que já estavam, inclusive, fora do centro de reabilitação, vivendo vidas extramuros, o que naquela ocasião me parecia impossível. Então foi uma experiência muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu vi nascer a primeira grande associação fora do centro de reabilitação, que foi justamente a Associação dos Deficientes Físicos do Rio de Janeiro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou atrás dos meus direitos. E aí botei um anúncio no jornal, isso tudo, ligando para o jornal, chorando, contando história e mandando documentação que comprovava tudo. Olha, de graça, põe de graça porque eu não tenho como pagar. E daí outras pessoas também que estavam na mesma situação da talidomida me procurou. E aí, bom, vamos brigar então? Vamos brigar. Fomos atrás do senador na época e sentamos, e aí depois vai daqui, pressiona de lá, daqui não sai, ninguém me tira, enquanto vocês não resolverem a nossa situação. E aí a associação, né, a Associação Brasileira da Síndrome da Talidomida, começou a brigar por todas as outras coisas, educação, transporte, lazer, e isso é uma luta diária. É uma luta assim, que se você sai, aqui não tem banheiro, poxa vida, não sei o quê, aí você tem que falar, aí você vai pra rua, é o cara esperto que para na tua vaga de deficientes, né? Então é uma briga diária de conscientização de que o planeta tem que mudar, que as pessoas, né, não faz pro outro que você não gostaria que fizesse pra você. Até que um dia entrou na minha vida a fraternidade, a FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas Deficientes. Primeira reivindicação das pessoas com deficiência, ou de qualquer pessoa, né? Um de nós seria o trabalho, a casa, a alimentação, sei lá, né? A escola dos filhos. A gente sempre vai pelo material, né? A necessidade imediata, primeira. E o nosso movimento Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, a reivindicação era mais no sentido de fazer a cabeça, trabalhar com a concepção da pessoa, a concepção de pessoa, a missão que a pessoa tem, apesar da dificuldade que possa viver. Eu comecei a olhar para mim, para minhas vontades, para minhas necessidades, né? E para a necessidade do outro. Por quê? Porque entendeu que passou da hora, não era a hora mais, passou da hora de nós resgatarmos a dignidade das pessoas. E como é que você resgata a dignidade para um ser humano, para uma pessoa humana?
você resgata a dignidade, dando a ela oportunidades iguais, dizendo a ela, você é gente como todo mundo, você tem direitos como todo mundo, você pode ser feliz como todo mundo, ou todos têm o direito de ser felizes. Eu quero andar de ônibus sozinho. Eu quero ir num shopping, num cinema. Eu não tenho que levar uma turma de gente comigo. E se o cara que vai me acompanhar não quer assistir aquele filme? Né? E aí decidimos criar uma associação, Associação de Integração dos Deficientes, AID, e que foi uma das primeiras associações assim que integrava todo tipo de deficiência. Com 12 pessoas, nós fundamos a ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e a nossa ideia era, principalmente, inserir o deficiente visual na sociedade, mas principalmente através de uma capacitação profissional. Que a gente achava que o deficiente, trabalhando, ele conseguiria ser um cidadão completo. Eu fui aprender a andar sozinha com a bengala, aprender braille e me virar, né, como cega. A pessoa, quando se imagina cega, ela se imagina não fazendo mais nada. Ela acha que ela não vai poder nem tomar um banho sozinha, nem pentear o cabelo. A pessoa, o visual, infelizmente, as pessoas têm a ideia de que o visual é tudo. Uma coisa que marcou muito foi um amigo meu que é cego, e um dia eu fui marcar um encontro com ele aqui em São Paulo. Eu falei, tá bom, então me fala onde é que você quer me encontrar. Né, vamos marcar um local aí, sei lá, uma quadra, qualquer canto. Ele virou para mim e falou assim, Célia, qualquer lugar que você queira, você conhece? Eu falei, eu conheço um pouco. Qualquer lugar que você queira, menos na esquina. Na hora que ele falou isso, o Luiz falou isso, mas foi automático, eu estava no telefone, eu falei, por que na esquina não? Qual o problema? O que você tem a ver com contra a esquina? Ele falou, você já viu cego na esquina, no semáforo? O bicho para no semáforo para te esperar. Abre o semáforo, vem alguém no teu braço, te agarra o braço, te atravessa, te põe do outro lado da rua. Quando eu chego do outro lado da rua, que eu nem sei onde eu cheguei direito, não dá um minuto, o semáforo fecha outra vez, você rodou com a bengala e deu uma paradinha ali, vem alguém, te atravessa para o outro lado. Se você demorar 10 minutos, Célia, eu vou atravessar tanto que eu não sei nem mais onde eu estou, então na esquina eu não fico. O meu trabalho nessa área, a minha vivência nessa área da pessoa com deficiência, começa ainda no último ano da faculdade, 1972. Quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio, que era obrigatório para a conclusão do curso. Esse estágio foi feito no CRP, Centro de Reabilitação de Piracicaba. Foi ali que eu tomei, eu sempre digo que foi o meu primeiro contato com pessoas com deficiência. Então, nessa época do movimento, quando eu comecei a participar, em 79, tinha a Maria de Lourdes Guarda, Cândido Pinto de Melo, né, tem o Rui Bianchi do Nascimento, tem o Eduardo. Enfim, a Maria de Lourdes, então, tinha essa liderança por uma pessoa extremamente doce, né? Mas muito forte, né? Muito forte. Ela ficou deficiente, tinha 20 e poucos anos, por causa de um erro médico, né? Ela não podia se locomover nem na cadeira de rodas, porque ela não podia sentar, ela não tinha os ossos da bacia, então ficava na maca. E ela ficou a vida toda, mais de 50 anos, deitada em berço esplêndido, né, como a gente falava. E mesmo sem sentar, mesmo sem andar, a Lourdes revolucionou o Brasil e o mundo. A Lourdes valorizou as pessoas com deficiência, a Lourdes buscou na sociedade empresários, igreja, padre, pastor, todo mundo, e falou, vocês têm que ajudar essa causa. Um deficiente cadeirante se apresentou no metrô em 78. E quando se aproximou da catraca, o segurança se aproximou dele e falou, olha, não dá para você passar. E ele, então, alguns deficientes têm essa situação, usa cadeira de roda, mas pode dar 2 ou 3 passos. O segurança meio que perdeu a paciência, ou ficou nervoso, sei lá, e falou com ele, ó, isso aqui não é para aleijado, você não está percebendo, não? Aí ele falou, tá bom, sentou-se, foi na nossa reunião, falou, olha, estive no metrô e o metrô falou que não era para aleijado, então como é que a gente faz? Marcamos um dia, uma hora, e fomos mais de 150 pessoas para o metrô.
deficientes de todos os tipos, cadeirante, bengala, muleta, cama, a Lourdes foi deitada na cama. Quer dizer, uma confusão do primeiro grau, né? E aí parou tudo, parou o metrô, parou aquela confusão toda. E abrimos aí um processo contra o metrô. E ganhamos esse processo 10 anos depois, onde obrigou o metrô a construir elevadores, colocar elevador nas estações novas e funcionário nas estações já construídas, que não pudesse haver adaptação, para levar o deficiente de cada rua até no carro, de marcar a estação lá na frente que ele ia descer e lá ter alguém também para apanhá-lo e tal. Quer dizer, um benefício desse que atingiu milhões e atinge milhões de pessoas que nem nunca souberam dessa situação. Então essas organizações, até inspiradas, né, pelo momento histórico que o país vivia, né, com o movimento de redemocratização, a volta dos anistiados, isso inspirou, né, as pessoas com deficiência a começar um movimento também, né? Então, por que não, né? Por que não as pessoas com deficiência também se organizarem? E foi o que aconteceu. Foi um movimento espontâneo mesmo e aí começou realmente um movimento nacional, né? Aí fomos descobrindo, então, que havia organizações espalhadas pelo Brasil todo, né? A ideia era resgatar o direito e tchau, acabou. Era só isso, não tinha outra intenção. Mas aí você fala assim, não, peraí, tá tudo errado. Temos que brigar por tudo, né? Educação, trabalho, acessibilidade, transporte, parará. E aí a gente se engajou no movimento. E foi em 1979, mais precisamente em 1980, que nós no Brasil todo nos mobilizamos para fazer o primeiro encontro nacional de pessoas com algum tipo de deficiência. Então tivemos esse encontro em Brasília em 1980. E quando chegamos a Brasília, nós fomos aqui num ônibus que a Maria de Lourdes Guarda arrumou, uma doação. Então, um ônibus lotado de deficientes e algumas pessoas não deficientes também. Algumas pessoas viajaram de avião e eram mais ou menos umas 5 cadeiras de rodas em um único avião. Sendo que não havia nenhum esquema de embarque especial, ou seja, as pessoas tinham que ser carregadas escada acima do avião, né? Um risco danado, um sufoco, né? E os comissários nem um pouco habituados a isso, né? Aquilo era um deficiente já era uma coisa, 5 era uma exorbitância, os caras ficavam desesperados, assim, né? Aí, bom, aquele sufoco para subir todo mundo, tal. Aí todo mundo acomodado nas primeiras poltronas, né? Vira o CAN, né? E fala para o comissário que ele quer ver a cabine, né? Se podia ver a cabine do avião. Aí o comissário, tudo bem, né? Ele falou, só que eu não ando até lá, né? Aí o comissário pegou ele no colo e ele mostrou a cabine para ele, tal. Aí eles tiraram foto e tal. Depois que o CAN sentou, né? Aí eu virei para o comissário e falei, agora sou eu.